Esse vídeo vai explodir a sua cabeça. Se você quiser saber se uma cultura positiva de trabalho é realmente mais rentável, fica por aí, que é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo do RH Academy dessa semana. Opa, olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no RH Academy. Eu sou Alessandro e nessa semana eu preparei um vídeo muito legal. Eu estive estudando nos últimos dias e pesquisando sobre o tema. E a pergunta principal é: será que uma cultura de trabalho positiva, ela é realmente mais rentável, ela é mais lucrativa, ela traz mais resultados assim tangíveis, financeiros, vamos chamar assim, para as empresas? E aí eu fui atrás de uma série de pesquisas, uma série de estudos que eu vou compartilhar com você hoje aqui nesse vídeo do RH Academy, e as conclusões são bem interessantes. Então eu estou muito feliz com a qualidade desse vídeo. Só para lembrar, se você é novo, se você é nova aqui no canal, por favor se inscreva agora. Toda semana a gente tem sempre vídeo novo aqui no RH Academy. Curta, ative as notificações e também deixe o seu comentário aqui embaixo, em qualquer outro lugar, qualquer outro vídeo. E se você já é inscrito, deixe o seu gostei e também o seu comentário e a sua opinião, né, sobre os conteúdos que a gente produz aqui no RH Academy, beleza? Então vamos conversar um pouquinho, né, sobre uma cultura positiva de trabalho. Muitas empresas, elas apostam que ter uma cultura mais agressiva, uma cultura, entre aspas, sem papas na língua, uma cultura onde a pressão do ambiente de trabalho por resultados seja saudável e possa, num curto espaço de tempo, ou até mesmo num longo espaço de tempo, impulsionar resultados financeiros. Isso funciona até certo ponto, até certo modo. O que acontece é que um grande número de pesquisas em psicologia organizacional positiva nos últimos anos tem demonstrado que um ambiente de trabalho mais agressivo, ele não é apenas prejudicial ao longo prazo para a saúde mental das pessoas e também, como consequência, o comportamento que essas pessoas adotam no ambiente de trabalho. Mas o contrário também é interessante, que uma cultura e um ambiente positivo, ele acaba trazendo grandes benefícios e também tendo assim, uma sustentabilidade de resultados, e aí resultados eu falo produtividade, resultados financeiros e também, obviamente, satisfação das pessoas de uma maneira mais sustentável. E aí a gente tem assim, uma percepção de que um ambiente estressante ou que estimula o estresse e a pressão possa estimular as pessoas a buscar mais, fazer mais, desempenhar mais num menor espaço de tempo e de uma maneira mais rápida. O que as organizações acabam não percebendo, gestores, líderes, que talvez seja o seu caso, acabam não percebendo é que existem custos ocultos dessa busca desenfreada por resultado e custos ocultos de um ambiente que não é saudável ou não é positivo do ponto de vista psicológico. Então, fica um pouco contraditório isso, né? Até assim, eu quero mais resultado financeiro, então eu vou pressionar mais as pessoas para que elas me entreguem mais, melhor e no menor espaço de tempo. Por outro lado, eu acabo perdendo ou tendo custos ocultos que é difícil de mensurar. Porque o que é fácil da gente mensurar, eu digo fácil entre aspas, né? Nas organizações se eu estimular as pessoas, ou sei lá, se eu brigar com elas e elas venderem mais, eu tenho um resultado objetivo no mês seguinte. Agora, se eu criar uma cultura ou um ambiente de trabalho positivo, isso provavelmente não vai se refletir no mês seguinte ou no mês subsequente. Vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, por isso que eu falo custos ocultos. E quando eu cheguei em algumas pesquisas aí, que deve estar aparecendo para você na sua tela, eu fiquei assim, explodiu a minha cabeça, por isso que eu falei no início do vídeo. Quais são esses custos ocultos e os dados que eu tenho para apresentar para vocês? Empresas com um ambiente de alta pressão, um ambiente que assim, estimula a busca por resultados, elas têm na média um custo com planos de saúde 50% maior do que empresas onde não tem essa alta pressão ou pelo menos tem um ambiente psicológico mais positivo, um ambiente social mais positivo. Um relatório da American Psychological Association, ou Associação Americana de Psicologia, APA, na sigla, ela estima que o custo do alto estresse no ambiente de trabalho gira em torno de 500 bilhões de dólares, 500 bilhões com B. O que isso quer dizer? Vamos fazer o dólar no Brasil hoje deve estar, sei lá, R$5, vamos fazer essa média assim. Então, se a gente fizer 5 vezes 5, seria o equivalente a um custo em reais de 2,5 trilhões de reais
porque o ambiente de trabalho é estressante. O ambiente de trabalho, ele gera insegurança, ele gera mais medo do que segurança nas pessoas. Então esse é o custo oculto que a gente fala. Um outro dado muito interessante é que, segundo esse mesmo relatório, a APA estima que cerca de 550 milhões de dias úteis são perdidos em função do estresse no trabalho. Sabe que 550 milhões de dias úteis? Eu vou fazer um cálculo para você ter uma ideia do quanto isso representa, tá? 550 milhões, 550 milhões, deve estar aparecendo para você aí, esse é o número, né? Dias úteis, e eu vou dividir por 365 dias, tá? 550 milhões dividido por 365 dias, que 365 dias é a quantidade de dias que a gente tem num ano. E a gente tem um resultado, não deve estar certo isso aqui. Eu vou pedir para que você faça a prova real desse cálculo, tá? Faz o mesmo cálculo que eu fiz e posta o resultado aqui nos comentários. Mas para mim, o resultado foi de 1.506.849 anos, tá? Então, o alto estresse no trabalho faz com que todos os anos no país, nos Estados Unidos, essa pesquisa é uma pesquisa americana, eles percam cerca de 1.500.000 anos úteis de trabalho, ou seja, anos de produtividade, ano que essas pessoas podiam estar fazendo muitas coisas, podiam estar resolvendo problemas, criando soluções inovadoras, criativas para o próprio trabalho, mas elas não conseguem em função de um ambiente de estresse elevadíssimo. Por favor, faz o cálculo e vê se eu estou certo, tá? Acho que eu estou certo, então me corrija se eu estiver errado nos comentários, por favor. E aí a gente tem um outro item muito interessante, um outro estudo muito legal. O estudo é feito pelo Instituto Americano do Estresse, também lá nos Estados Unidos, e eles argumentam que cerca de 60% a 80% dos acidentes de trabalho e cerca de 80% das consultas médicas que as pessoas buscam ou que elas faltam ao trabalho para ir em consultas médicas estejam associados a esse nível altíssimo de estresse, de insegurança, de medo de se trabalhar numa determinada empresa em função da cultura, né, do ambiente de trabalho não ser positivo. E aí a gente volta lá, né? Será que realmente uma cultura de trabalho positivo é mais rentável? Aparentemente sim, tá? Simplesmente pelo fato de que a gente reduz acidentes de trabalho, reduz a quantidade de consultas e também melhora a produtividade e o aproveitamento dos dias úteis. Mas eu tenho outros dados que são ainda mais estranhos. Mais estranhos não, eles são ainda mais impressionantes, tá? Eu tenho outros dados que agora acho que... enfim, você vai ver, tá? Eu vou passar aí. Eu achei dois estudos, duas pesquisas, uma delas é uma revista e outra é um estudo muito legal. A propósito, todos os links das referências que eu estou utilizando aqui, eles vão estar na descrição desse vídeo. Mas, qual que é a consequência de um ambiente de estresse que não é positivo, ou que gera, aliás, um ambiente de trabalho que não é positivo, ou que gera muito estresse no trabalho? A consequência nas equipes, nas pessoas, é a diminuição do engajamento, sabe? Uma falta de engajamento. E a falta de engajamento no trabalho dos colaboradores, segundo essas pesquisas, olha só, ela pode ocasionar até um número 37% maior de absenteísmo, ou seja, faltas no trabalho, simplesmente porque a pessoa não gosta do trabalho, então ela não vai trabalhar. Até 49% mais acidentes de trabalho dentro do ambiente de trabalho, então falta de engajamento pode gerar isso. Até 60% mais erros e defeitos em produtos, se você trabalha numa indústria, se você é dono de uma indústria, ou é líder no setor de uma indústria aí qualquer, é bem provável que se as pessoas não estiverem engajadas na sua indústria, elas possam ter... Aliás, você pode estar perdendo até 60% mais erros você pode estar cometendo em relação ao seu concorrente, que talvez tenha uma equipe muito mais engajada. Então, a gente já pode pressupor que sim, falta de engajamento e ambiente de trabalho negativo gera perda financeira imediata. E esses são custos ocultos, porque a gente acaba atribuindo assim, o erro ou o defeito é por causa da máquina, é porque a pessoa não sabe realizar a atividade, não foi treinada, é porque a ferramenta está adequada, é porque deu algum problema. Na verdade, provavelmente tenha também a falta de engajamento vinculada a esses erros e produtividades. E olha só, empresas que não têm pessoas engajadas, que as pessoas não estão engajadas no seu trabalho, têm até uma produtividade por funcionário 18% menor, cara, quase 20% está perdendo aí, até 16% menos rentabilidade, e também elas têm, nesse caso aqui, empresas que têm ações em bolsa, têm um preço
65% menor das ações listadas em bolsa. Então, empresas grandes, se você trabalha numa empresa grande que tem ações em bolsa e as pessoas não estão engajadas, provavelmente, né, você pode ter um preço aí de ações até 65% menor do que o seu concorrente que está trabalhando para engajar a sua equipe e criando um ambiente de trabalho positivo para que isso aconteça. Cara, assim, isso para mim foi revelador e ele demonstra uma das coisas mais difíceis que eu tenho e que eu encontro na minha realidade de trabalho por trabalhar com gestão de pessoas e com gestão de recursos humanos, que é vincular comportamento, bem-estar, engajamento a resultado financeiro, a desempenho financeiro, a produtividade, a eficiência das empresas. E acho que aqui está a prova, tá? Ou pelo menos bons argumentos que nos levam a crer que a falta de engajamento pode ocasionar isso e um ambiente de trabalho positivo pode resolver isso. Mas afinal de contas, a gente já viu uma série de problemas, uma situação bem difícil aí, uma situação chata. Como que eu posso resolver isso? Você aí que está me assistindo, né? E eu tenho uma sugestão para você. Se você for colega de trabalho dessas pessoas, como que você pode ajudar essas pessoas? Primeiro, você pode ajudar essas pessoas cuidando delas, ajudando elas, estando interessado e tentando manter, digamos assim, uma responsabilidade por aquilo que você faz e pelo impacto positivo que você causa na vida dessas pessoas. Você pode também fornecer apoio a um ou outro colega que por algum motivo não esteja passando por uma situação tão legal, né? Enfim, oferecendo bondade, digamos assim, sendo uma pessoa adequada ou boa de se conviver. Você pode evitar culpar as pessoas pelos erros e trabalhar muito mais no perdão. Existem estudos, inclusive, que comprovam que o perdão e a gratidão geram uma sensação de bem-estar no trabalho e que isso também se traduz em produtividade. Você pode inspirar as pessoas a trabalhar ou se sentirem bem no seu trabalho tanto quanto você. Você pode também enfatizar a importância do trabalho das pessoas. Isso é muito comum. Porque as pessoas que têm um trabalho, vamos chamar assim, mais simples, que não é tão elaborado, ou não exige tanta formação acadêmica ou tantas titulações, tendem a pensar que o seu trabalho não é tão importante dentro das organizações. Na verdade, é exatamente o contrário. Todas as atividades dentro de uma empresa são importantes, porque caso contrário elas não existiriam. Mas às vezes a gente acaba não pensando nisso. E também você pode tentar, obviamente, tratar os seus colegas com respeito, ajudar eles, né, gerar confiança enquanto colega. Então essas são as sugestões que eu te dou para que você consiga iniciar a construção de um ambiente de trabalho positivo se você é colega de trabalho dessas pessoas. E agora, eu não sou colega de trabalho, eu sou o gestor delas, eu sou responsável por um setor da empresa, eu preciso organizar essa equipe, conduzir essa equipe, cobrar metas. Eu tenho sugestões para você também, né? Como você pode resolver ou estimular a criação de um ambiente de trabalho positivo se você é líder ou se você é gestor. Deve estar aparecendo para você aí na tela algumas sugestões. A primeira delas que eu posso sugerir é promova conexões saudáveis, ou seja, muitos estudos também eles avaliam e eles confirmam que quando as pessoas têm conexões entre si positivas no ambiente de trabalho, elas produzem resultados positivos. Então, simplesmente eu gostar do meu colega, eu me conectar com o meu colega, enfim, eu concordar ou, enfim, discordar de uma maneira educada com o meu colega, criando uma conexão saudável e positiva, vai se traduzir num melhor ambiente, mais engajamento, mais produtividade. Outro item aqui, outra sugestão para você enquanto líder, né, é demonstre empatia com a sua equipe. E como líder, é muito importante que você reconheça que você, indivíduo, você líder, você gestor, você exerce um impacto muito grande sobre como as pessoas se sentem no ambiente de trabalho e como elas percebem a qualidade e o valor do seu trabalho. Então, quanto mais empatia você demonstra, quanto mais interesse genuíno você demonstra, a tendência é que você seja percebido de uma maneira melhor e isso tende a se traduzir em melhores resultados. Outro item, faça o possível para ajudar as pessoas, e aí eu digo possível mesmo, né? Porque tem coisas que nós, assim, eu, indivíduo, não consigo fazer por você. Eu, Alessandro, não consigo fazer por você que está me assistindo. Eu estou fazendo o possível que eu posso, que é compartilhar conteúdo assim, científico, baseado em dados, bem fundamentado e de uma maneira simples. E aí, todas essas ações que eu estou propondo ficam a cargo de você. Então, essa é o que é o possível que eu posso fazer nesse momento. Mas estudos demonstram também que líderes que são percebidos, além de serem líderes justos, também são percebidos como engajados e comprometidos com as questões da equipe, geram essa percepção, esses sentimentos de que as pessoas acabam se sentindo mais inspiradas com o seu próprio trabalho e em função dessa atuação que o líder tem. E aí, obviamente, elas vão se envolver mais com o seu trabalho, vão se engajar mais. Tá? Então, a gente está resolvendo todos os problemas que nós apontamos antes, ou pelo menos tentando resolver, com essas recomendações aqui. E por último,
a minha sugestão para você, enquanto líder, é incentive as pessoas a falar com você, a conversar com você, especialmente se elas tiverem algum problema, ou também se elas estiverem felizes da vida, né? Porque quando as pessoas elas percebem que o seu líder, ou que o seu gestor, ele é uma figura de confiança, em quem elas podem confiar, a tendência é que elas tenham um melhor desempenho e que você seja percebido como mais efetivo por elas. E além disso, essa relação de estimular a falar, de estimular relações de confiança entre líderes e equipe, ela tende a criar um clima de confiança, as pessoas vão se sentir melhores, elas vão se sentir, eu confio no meu colega, eu sei que se eu precisar de ajuda eles vão me ajudar, da mesma forma se eles precisarem de ajuda eu também vou ajudar e o meu líder também está envolvido nisso. Então esse clima de confiança aumenta o comprometimento das pessoas e a produtividade delas no ambiente de trabalho. Então, tudo isso que eu falei até aqui, em especial nessa parte final do vídeo, a gente pontuou algumas atitudes que você, enquanto líder e você, enquanto colaborador, podem ter para criar uma cultura positiva, um ambiente positivo no trabalho. Isso vai se traduzir em mais rentabilidade para a sua empresa. E agora, para resumir tudo isso, um local de trabalho positivo, ele é bem mais sucedido ao longo do tempo, porque ele aumenta emoções positivas que as pessoas têm quando elas estão no trabalho, aumenta a sensação de bem-estar, se sustenta mais. A gente viu números que aparentam isso e que demonstram isso. Se você melhorar o relacionamento das pessoas, isso vai ampliar também as capacidades e as habilidades criativas que essas pessoas têm a partir de um relacionamento positivo. E um ambiente de trabalho positivo, onde as pessoas se sentem melhor, ele tende, entre aspas, a agir como um amortecedor, a amortecer experiências negativas que as empresas possam vivenciar ao longo do tempo e que as equipes possam vivenciar ao longo do tempo. Com esse tipo de ambiente, é bem provável que a sua equipe seja mais resiliente diante de determinadas situações, porque elas já vêm de uma situação em que elas se sentem seguras. Então, no ambiente de incerteza, elas tendem a não vou dizer assim, se sentirem mais seguras, né, porque é incerteza, mas elas tendem a se sair bem melhor do que outras equipes. Além disso, um outro ganho secundário é que, se a sua equipe tem uma condição, um ambiente de trabalho positivo, ela vai ser, obviamente, mais rentável, mas ela também tem um ganho muito interessante, que é a sua empresa vai ser muito mais atrativa para os talentos no mercado de trabalho. Então, pessoas que vão olhar assim, eu trabalharia nessa empresa, sabe? Eu trabalharia até de graça nessa empresa. Óbvio que isso não vai acontecer, né? Mas se a sua empresa for capaz de gerar esse tipo de sentimento, esse tipo de percepção, você está atraindo pessoas, você está atraindo talentos e a tendência é que você consiga contratar profissionais com mais qualificação, em função dessa criação do ambiente positivo no trabalho. E quando as organizações elas desenvolvem as suas culturas positivas, né, que estimulam as pessoas a se relacionarem de uma maneira positiva, elas também atingem níveis significativamente mais altos de eficácia organizacional. E eficácia organizacional é tudo aquilo que a gente já falou aqui. É desempenho financeiro, ou seja, lucro líquido lá no final do ano, é satisfação com o cliente, a satisfação dos clientes com os produtos e com os serviços, você vai ter um ganho de produtividade e também um ganho de engajamento dos funcionários, simplesmente porque a gente criou, simplesmente, né, como se fosse simples, uma cultura positiva no ambiente de trabalho. Então, eu acho que esse vídeo, assim, ele deixa isso claro, através de uma série de evidências, né, da importância de se criar um ambiente positivo no trabalho. E aí, a gente já chega ao final desse vídeo e eu gostaria de te agradecer muito, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Assim, para mim foi muito legal pesquisar e ler sobre isso, criar esse roteiro e apresentar isso para você. Eu achei assim, que foi sensacional, eu gostei, estou muito feliz com o resultado, espero que você também. Se você não se inscreveu ainda no RH Academy, se inscreva agora. Toda semana a gente tem sempre conteúdo novo aqui. Se você já é inscrito, não deixe, e se você não é inscrito também, né? Deixe o seu gostei, seu like, seu joinha aí. Deixe seu comentário aqui a sua opinião nos comentários. Acho que ajuda bastante o canal a crescer, a aparecer, enfim, se desenvolver ainda mais aqui. E também acesse o rhacademy.com.br. Lá tem uma série de coisas legais, em especial nossa página de cursos. Se você puder acessar a página de cursos, se tiver algum dos cursos nossos que você se interessa, eu recomendo que você compre ele, porque é a partir da receita ou da pequena receita que a gente tem via cursos do RH Academy que a gente consegue produzir, pesquisar e viabilizar essa quantidade de conteúdos tão legais aqui. Então, eu te vejo na semana que vem, na semana seguinte. Foi um prazer. Até mais. Tchau.